Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos. Sejam bem-vindos à nossa comunidade Bom Pastor. Estamos aqui na sede da comunidade, no 9º andar da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, e abrimos a porta, o coração, para você chegar, entrar aqui e para a gente partilhar um pouquinho da palavra de Deus. Estou aqui com o Geraldo, aqui nos bastidores, Laura Beatriz. E aí, minha irmã, como é que é? O ano já começando, né? Vamos nós. Começou na força do Espírito Santo. Padre Antônio, tempo novo da igreja. É tão bonito isso, assim, o ano litúrgico. À medida que eu fui, assim, aprendendo, encantada a igreja, assim, como a natureza, né, Padre Antônio? Tem a primavera, o verão, a natureza, e a igreja também tem, é um tempo próprio. Então, olha, eu estou com um pouquinho de saudade do tempo de Natal, foi tão bom, Padre Antônio, mas a gente está num tempo novo, tempo comum, e esse tempo comum é um outro chamado, diferente do chamado que a igreja nos fazia no tempo do Natal, né? Pois é. A natureza tem um ritmo, nosso corpo tem um ritmo, e a igreja, com o ano litúrgico, ela oferece também um ritmo para o nosso coração, para a nossa alma. Uma vida sem ritmo é complicado, né? Porque ela pode ou ser uma monotonia, ou a gente pode querer que todo dia, todo tempo seja uau, e não dá, né? Não é. Então, aprender a cultivar e respeitar um ritmo é algo importante para tudo, para o trabalho, para a vida familiar, também para a vida espiritual, né? Há momentos em que a gente tem assim transbordamentos de alegria, né? Como na Páscoa. Há tempos em que a gente tem um caminho diário a percorrer e a gente deve perceber os belos detalhes do cotidiano, como no tempo comum. Então, aprender a viver com a igreja esse ritmo, me parece que pode ser um trabalhinho legal e que pode fazer bem, né, para a nossa mente, para o nosso coração. Nada disso é por acaso, né? E, de fato, nós estamos entrando agora, mais uma vez, no que o pessoal chama de tempo comum. Antigamente se chamava os domingos do ano, né? Sem a celebração de um mistério particular, né? O mistério do Natal, ou enfim. Nós celebramos o mistério integral de Cristo, né? A presença de Cristo na sua igreja, o agir de Cristo na sua igreja. Contemplamos o seu ministério público enquanto caminhava visivelmente sobre a terra, suas atitudes, suas palavras, todas apontando sempre para o grande evento da morte e da ressurreição do Senhor. Mas aprendemos a caminhar com Jesus no seu cotidiano, né? E aprendemos muita coisa, né? Com o modo como Jesus fala, o modo como Jesus age, o modo como Jesus reage às coisas do dia a dia, né? Durante o tempo comum a gente vê em muitos domingos Jesus envolvido com um monte de gente que o procurava, pessoas que tinham perguntas, e a gente vê como Jesus caminhava no meio de tudo isso, né, e administrava tudo isso. Então, é um aprendizado também muito grande, muito legal, que pode ajudar a gente no nosso cotidiano. Ai, Padre Antônio, isso que o senhor falou foi tão bom, tão consolador, porque é verdade, a gente tem a tendência a querer que todos os dias sejam alma, não é assim, né? De forma alguma. Então, foi uma compreensão nova do significado do tempo comum, porque é mesmo, a gente lendo o Evangelho, esse Evangelho que a igreja nos dá no tempo comum, um dia Jesus está subindo a montanha, depois ele está descendo, depois ele está indo para perto do mar, depois ele está dentro de um barco, depois ele está acolhendo as crianças que chegam, né? Depois ele, muitas vezes, tocando em doentes. Então, é lindo isso, a gente acompanhar esse dia a dia. Quer dizer que o tempo comum nos ajuda a
não apenas olhar Jesus no Calvário, como de uma forma intensa a gente é chamado na Semana Santa, mas ver como é que foi o dia a dia de Jesus ao longo da sua vida pública. Sim. Os evangelhos, eu acho que eles a cada ano, né, nós temos um evangelho, um ano em que o evangelho de Mateus prevalece, outro, esse ano é o evangelho de Lucas. De Lucas, né? E eles vão mostrando esse desenrolar. Agora, Laura, todo o tempo, em todos os domingos, a cruz e a ressurreição perpassam tudo. Amém, obrigada. Porque a igreja celebra a cada domingo o mistério pascal de Jesus. Ai, amém. Então, o que a gente chama desse êxodo, né, de Jesus que passa pela terra, nos liberta do cativeiro do pecado, vai à nossa frente, voltando para o Pai, abrindo o caminho. É isso que a igreja celebra todos os domingos, né? Cada domingo é uma pequena Páscoa, né? Uma Páscoa semanal, né? Também, mesmo aqueles evangelhos que a gente lê durante o tempo comum, que falam do cotidiano de Jesus, todos eles, de alguma maneira, eles carregam a sombra da cruz e do sepulcro vazio, né? A vida de Jesus, toda ela é marcada pela cruz e pelo sepulcro vazio. Então, no fundo, cada domingo é a celebração do mistério pascal, né? Cada Eucaristia é a celebração do mistério pascal, também aquelas de durante a semana. Mas no ritmo da igreja, a gente celebra cada missa, celebra cada domingo, com uma, vamos dizer assim, com uma intensidade, né? Com uma modulação diferente. Então, durante o tempo pascal, né, da Páscoa a Pentecostes, são 50 dias que a igreja nos convida a viver uma alegria diferente. Durante o ano, cada domingo é a pequena Páscoa, vamos dizer assim, ou é a Páscoa daquela semana, mas não é como os domingos do tempo pascal. Então, o modo como a gente arruma a igreja, o modo como a própria celebração acontece, como as músicas são escolhidas, tudo isso, de alguma maneira, deve falar um pouquinho, né? Assim como a celebração do domingo, ela é diferente das celebrações de durante a semana, né? Toda missa é missa, mas a missa dominical, ela é o centro da nossa semana, da vida da comunidade paroquial. Então, ela tem que ter um sabor diferente. E durante a semana, né, no ritmo da igreja, algo mais contido, né? As missas de durante a semana não deveriam ser, né, tão intensas como a missa dominical, né? Então, esse jeitinho de celebrar, esse jeitinho de ritmar o dia a dia, a semana, né, o ano, isso é uma pedagogia da igreja, né? A igreja nos ensina muito com esses pequenos detalhes. Padre Antônio, como a gente precisa aprender sobre liturgia? Olha, assim, nessa conversa, né? Como eu entendi que eu preciso aprender, que a gente sabe pouco, né? Que sede. Tomara, assim, que tenha, assim, que a gente possa ter mais momentos de liturgia para nos ajudar, os leigos católicos, né? E leigos que estão na caminhada, que estão ali na batalha, buscando como a gente precisa aprender, como a gente ainda sabe pouco, né? Que bom, porque Jesus falou para a gente aprender, né? Ele falou, aprendei de mim, então a gente acha que pelo tempo de caminhada, não, só com essa conversa, né, me deu vontade de aprender mais, para eu entender mais esse ano litúrgico que vem para trazer a cada batizado algo novo, lembrando sempre que no domingo ali a Páscoa do Senhor e ao longo da semana, mas dentro de um tempo comum, a gente precisa aprender mais, Padre Antônio. Eu acho que a melhor maneira de aprender sobre liturgia é participando dela com atenção, vivendo a liturgia e deixando que o tempo da igreja e o modo da igreja organizar o ano litúrgico, deixando que isso reverbere na gente. A tendência da gente, inclusive dos católicos comprometidos que estão ajudando na igreja e tal, é a gente querer fazer a coisa acontecer. E aí a gente começa a querer imaginar missa disso, missa daquilo, não entendi, celebração assim, disso, daquilo, quando na verdade o tempo da igreja é que deve ritmar tudo. Então,
vamos dizer assim, menos a gente tentar promover coisas ou momentos e mais a gente tentar entrar no ritmo e na celebração da igreja. Senão, por exemplo, bom, o domingo é o centro da semana. A missa dominical é o coração, é o sol da vida de uma comunidade. Se a gente não, e isso me parece que é óbvio, porque é assim que a igreja conduz a coisa. Mas se a gente não deixar isso reverberar na gente, a gente vai ficar procurando durante a semana celebrações que sejam aquela, Padre e aí Antônio. aquela celebração que não tem problema de ter, mas ela acaba virando o centro da vida da comunidade, quando na verdade o centro da vida da comunidade tem que ser o domingo. Entendi, Padre Então Antônio. você pode, algumas pessoas, mas não tem que ter missa disso, daquilo, missa de cura, eternamente teve, né? Procura no missal, tem um monte de propostas de missas para diversas circunstâncias, nós celebramos as missas, né, por intenções de falecidos, de sétimo dia. Então, missas disso ou daquilo sempre houve, né? Agora, o problema é quando a gente imagina que a gente tem que promover essas celebrações quase como se elas tivessem que catalisar a atenção das pessoas mais até do que o domingo, quando não deve ser isso, né? O domingo é o domingo. Então, se a gente faz um trabalho legal de evangelização e de vida paroquial, as pessoas vão se acostumar a fazer do domingo o dia a partir do qual a semana gira. E isso vai fazer com que elas entrem no ritmo da igreja, e isso vai ser, vou usar uma expressão, né, terapêutico para elas. Isso vai ajudá-las a arrumar, organizar a vida de um jeitinho melhor. Mas foi tão bom isso que o senhor falou, porque é verdade, Padre Antônio. Às vezes a gente vê assim, missa quinta-feira para a libertação de todos os traumas da infância. E sem querer, isso pode, sei lá, me veio isso agora, pode dar a impressão para o católico de que essa missa para a libertação dos traumas da infância tem o peso de uma missa de domingo. Eu acho que a missa é a missa, mas no ritmo da igreja, o domingo é o que me coloca no mesmo ritmo da igreja, do coração de Deus, né? E por aí vai. Então, ai, que bênção. E assim todo o resto, né? Uma vez, não sei quem, foi uma acho que foi alguma coisa de imprensa, sei lá, para a internet, que foi lá na igreja falando do dia, era para mostrar a festa de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, é o dia mais importante do ano aqui na paróquia. Eu falei, não, o dia mais importante do ano é o domingo da Páscoa. E seja legal, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, na igreja de Santo Expedito, na igreja de Santo Antônio, o dia mais importante do ano da paróquia é o domingo de Páscoa, é a vigília pascal, não é a festa do padroeiro. Senão a gente embola o meio de campo, né? Nós somos cristãos e somos católicos, então que os outros tenham dificuldade de entender isso não é problema, mas que a gente não tenha isso arrumado na nossa cabeça é problema. Então, o centro de tudo é o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Tudo gira em torno disso. E quando as coisas giram em torno disso, vai tudo para o lugar. Então, eu acho excelente que em toda a comunidade paroquial haja durante o mês um momento celebrativo que poderia ser uma missa ou não, em que se ore pela cura dos doentes. Sim. Isso tem quase toda paróquia tem, né? Isso tem muito a ver com o evangelho. Jesus curava doentes. Isso é sinal do reino de Deus. E orar pelos doentes pedindo cura, me parece que razoavelmente é algo que deveria ser comum na igreja. Né? Se você vai aos grandes santuários, né? Fátima, Lourdes, sempre há momentos de oração por cura dos doentes. E também nas paróquias, isso me parece que é altamente recomendável, né? Porque faz parte da missão da igreja. Jesus mandou, e não mandou só para aquele tempo, e de curai os enfermos, libertai os oprimidos pelo diabo. Então é ótimo que haja isso. Não me parece zero problema com relação a isso. Só que isso tem que estar inserido em algo, num horizonte, num quadro mais amplo. E o quadro mais amplo que, vamos dizer assim, é a moldura da vida de uma comunidade, é a liturgia da igreja. Então, o domingo, né, é o centro, é o sol de cada semana. E aí as pessoas são ajudadas e ensinadas a entrar nesse ritmo e a coisa vai bem. O domingo é o sol de cada semana. Então, assim,
É bom até que a gente faça assim uma preparação especial para ir para a missa de domingo, né? O domingo é para ser domingo, né, gente? É o primeiro dia da semana, né? Porque o segundo dia da semana é a segunda-feira. Né? A segunda não tem a primeira-feira, né? É a segunda-feira. O dia primeiro da semana é o domingo. Então, é ele que ordena, é ele que organiza a gente por dentro, para que a gente possa ter uma semana organizada também por fora. Então, trazer essas coisas que são, né, repito, o ritmo da igreja, trazê-las para a nossa vida e aproveitá-las, eu acho que é muito salutar para a gente, é muito terapêutico, porque a gente vive num mundo de atropelos. A gente, né, nem termina uma semana, já começa outra, não termina um mês, já está embolado com outro. E a igreja ajuda a gente a colocar um pouco de ordem nisso, fazendo com que a nossa vida gire em torno da celebração da morte e ressurreição de Jesus. Quando a nossa vida gira em torno disso, a gente consegue colocar um pouquinho de ordem no resto das coisas. Então, acho que é uma coisa importante, né? Amém. E, Padre Antônio, eu fiquei com vontade, então, de ver qual é o evangelho do primeiro domingo do tempo comum. Eu vi antes, e aqui de liturgia, e vi que o evangelho do primeiro domingo... Na verdade, é o segundo, né? Porque o primeiro... o primeiro foi o do batismo do Senhor. Do tempo comum? É substituído o primeiro domingo do tempo comum pela festa do batismo do Senhor. Aí a gente entra na primeira semana do tempo comum, que é essa que a gente está vivendo agora. Tá. Domingo que vem já é o segundo domingo do tempo comum. Né? Que o tempo comum é o tempo. Né? Ainda que o primeiro domingo do tempo comum tenha sido... como é que a gente pode dizer, encampado pela festa do batismo do Senhor por conta do calendário. Tem uma série de coisas. A arrumação dos dias nessa época do tempo do Natal para o tempo comum, ele é um pouquinho complicado. Então, esse ano, a festa do batismo do Senhor foi para o primeiro domingo do tempo comum. Estamos na primeira semana do tempo comum. Domingo que vem é o segundo domingo do tempo comum. Então, estamos... já com o tempo comum iniciado. Né? Se não fosse a festa do batismo do Senhor, a que a gente celebrou nesse domingo passado, acho que o evangelho seria o quê? Ou é o domingo? Vamos ver. Aqui é a Bodas de Caná. Bodas de Caná, pois é. Esses evangelhos... Bodas de Caná, batismo de Jesus, visita dos reis, né, ao Senhor, eles são evangelhos de epifania, ou seja, esses evangelhos eles estão muito ligados um com o outro, porque eles são evangelhos que manifestam, que revelam a identidade de Jesus, seja na sua infância, seja no início do seu ministério. Então, tanto na visita dos sábios do Oriente, quanto no seu batismo, quanto nas bodas de Caná, Jesus está manifestando aos homens quem ele é, a sua identidade. E está, nesses eventos, como que dando para a gente a plataforma do que ele vai fazer, caminhando conosco sobre a terra. Então, esses evangelhos, na liturgia da igreja, desde a igreja primitiva, desde a igreja dos primeiros séculos, eles caminham juntos. E esses domingos, né, o domingo das bodas de Caná, a festa do batismo do Senhor, a festa da Epifania, esses dias foram sempre muito comemorados próximos e de uma maneira sempre muito... né, festiva. Entre os ortodoxos, existem algumas coisas que eles fazem que ainda mostram muito essa proximidade dessas festas. Entre a gente, isso se perdeu um pouquinho. A gente organizou a coisa mais quadradinha e se perdeu um pouco. Mas esses três evangelhos, o anúncio desses três evangelhos e o modo de organizá-los no calendário, desde a igreja primitiva, é uma coisa bem coesa.
Jesus se manifesta aos homens quando os sábios do Oriente vêm a ele, então ele é o rei das nações. Jesus se manifesta aos homens quando ele é batizado no Jordão e, de algum modo, a Trindade se manifesta, ele é o Filho de Deus. Jesus se manifesta aos homens quando ele realiza o seu primeiro milagre, que tem um monte de coisas importantes escondidas. Então, ali, ele já antecipa, de algum modo, o mistério da Páscoa, o mistério de Pentecostes. Ele se mostra também como o princípio de uma nova criação. Então, tem muita coisa acontecendo nessas celebrações e elas valem a pena. Esses evangelhos têm muita coisa escondida. Pena que, às vezes, não dá o padre, coitado, para tentar, né, na homilia, arrumar um pouquinho esse quadro, ele tem que, né, se virar nos 30. Então, às vezes, é difícil para a gente conseguir passar para as pessoas o quanto tudo isso tem detalhes que, né, são muito bonitos, acabam passando despercebidos, mas a turma que gosta de ler a Bíblia, né, depois pode retomar a Bíblia e, de repente, às vezes num pé de página, alguma coisa assim, se faz menção a esses detalhes que, às vezes, nas celebrações, passam despercebidos. Então, nessa semana vai ficar assim, vai ser uma experiência incrível, porque no domingo passado, a gente viu um momento em que Jesus foi batizado no Jordão por São João Batista, quer dizer, iniciando, né, a sua vida pública. E no domingo que vem, a gente vai ver primeira manifestação, o primeiro milagre de Jesus, aquele acontecimento incrível. Eu sempre fico encantada. O primeiro milagre não foi curando um doente, né? Foi num casamento, né, transformando a água em vinho. Então, que lindo, domingo passado. A gente viu o batismo de Jesus e agora, no domingo que vem, as bodas de Caná. Isso, então, vamos dar uma olhadinha no Evangelho de São João, porque eu acho que esse Evangelho das bodas de Caná, ele tem um monte de coisa. Esse então, tem um monte de coisa interessante que vai embora e a gente nem desconfia. Padre, né? Antônio, uma coisa só, olha a cabeça da gente. Eu vi que era bodas de Caná, então eu fui direto para o Evangelho de Lucas. Olha só como é que... Porque eu sei que o Evangelho de São Lucas é o que mais fala de Nossa Senhora. Então, mas não é, Não. né? Tá em João. Que interessante, João é que relatou, né, Padre Antônio? Pois é, porque João tem umas coisas legais, né? Quer dizer, olha, todos os evangelistas, eles escrevem primeiro com um propósito e eles escrevem dentro de um contexto. Essa semana que passou, um jovem veio me falar: por que a gente tem o Antigo Testamento se Jesus cumpre tudo, realiza tudo, ele é o Salvador, e a gente já tem o Novo Testamento falando sempre de Jesus? Por que a gente tem o Antigo Testamento? Não precisava do Antigo Testamento. Eu falei para o rapaz: olha, esse seu comentário, você não pensa que é uma dúvida só sua, não? Porque a primeira heresia que apareceu na igreja, assim, mais braba, dentro da igreja, foi exatamente uma heresia de gente que queria tirar o Antigo Testamento. Porque o primeiro problemão, assim, que a igreja encarou em termos de doutrina, foi um movimento chamado de gnose, que não era um movimento, não era uma heresia especificamente cristã. Era alguma coisa que existia fora do contexto cristão e que seduziu alguns cristãos, e alguns cristãos fizeram ou tentaram fazer como é que a gente poderia dizer, um sanduíche entre o evangelho, a doutrina cristã, e doutrinas que vinham desse movimento mais difuso que era chamado de gnose. Então, São João já se debate com isso, e na primeira carta de São João esse problema aparece bastante. Mas a primeira heresia que, vamos dizer assim, foi um produto propriamente cristão, ou seja, alguém que era cristão e que começou a entender mal a doutrina cristã e bagunçou-a a partir de dentro, foi uma heresia chamada marcionita, por causa de um moço chamado Marcião, que propôs exatamente isso. O Antigo Testamento não é legal.
vamos tirar o Antigo Testamento. Ele incluiu os Salmos aí? Tudo. Vamos tirar o Antigo Testamento da Bíblia. Ele disse até coisas piores, mas eu não vou entrar em questão para não bagunçar muito o meio de campo. Na verdade, evangelho, ele só queria basicamente o de Lucas e algumas cartas de São Paulo. Ele diz, isso basta. O resto não, o resto não. E o Antigo Testamento era para ser ignorado, literalmente, né? Alguns autores dizem que não, ele dizia que mantém, mas é para mostrar como está errado. Bom, não entro em jogo agora aqui em questão por que ele falou isso tudo. Mas só para dizer que muita gente ao longo da história da igreja pensou parecido. Só que sem o Antigo Testamento, eu não entendo Jesus. Uhum. Sem o Antigo Testamento, eu não abordo Jesus dentro daquele horizonte que foi tecido pelo Pai para que ele brilhasse. Então, não dá. Sem o Antigo Testamento, não rola, né? A gente vai ter uma visão de Jesus distorcida. Portanto, todos os autores de evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles tinham um público-alvo, né, um primeiro público, e tinham o seu horizonte, né, vamos dizer assim, de abordagem a partir do qual eles queriam que Jesus fosse compreendido. E a partir do qual eles acreditavam que Jesus deveria ser compreendido, senão, né, seria mal entendido. Ora, João, o Evangelho de João, considera-se com muita tranquilidade que ele é o último a ser escrito. Mas ele tem muitas coisas que são próprias de um ambiente judaico e que dão a impressão de ter sido escrito por gente que conhecia bem aquele ambiente original no qual Jesus se moveu. Então, durante algum tempo se pensou, o Evangelho de João foi atribuído ao apóstolo João, mas ele foi escrito por algum discípulo muito depois. Hoje em dia, olha, tem muita coisa nesse Evangelho que é muito de quem estava lá. E tem coisas aqui que são um tesouro, de fato, que deve ter sido posto aqui por quem estava lá. É uma coisa muito, né? E dentro de um contexto muito judaico, né? Numa tentativa de falar aos cristãos que vinham de um ambiente pagão. Então, no Evangelho de São João, volta e meia aparecem... E Jesus é o Messias, que quer dizer Cristo. Tem como se fossem uns parênteses para tentar explicar coisas que são muito judaicas, né? Mas São João quer mostrar para a gente que Jesus veio para cumprir, para ser a plenitude daquilo que o Antigo Testamento manifesta. Então, não por acaso, algumas coisas aparecem logo no começo do Evangelho de João. Exemplo, as primeiras palavras do Evangelho de João. Uau. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio. As primeiras palavras do livro do Gênesis. No princípio. Mas não é por acaso isso, né? Ele não escreveu, não, ele poderia ter escrito, que lindo começado isso, de qualquer Deus. maneira, né? Mas é como se ele estivesse dizendo, olha, aquela história que começou ali e que foi borrada pelo pecado, usando uma expressão que João usa muito, né? Que foi apagada, né? Porque o homem vivendo no pecado está em trevas. Essa história ela começa a ser reescrita aqui. Então, aqui é o princípio de uma nova criação. Aqui é o princípio da restauração de todas as coisas. Aquele que é a luz do mundo vem para fazer com que a criação seja iluminada novamente pela graça de Deus, pela bondade de Deus, para ser resgatada, arrancada daquelas trevas, daquela escuridão na qual o mundo jazia. Então, o início do Evangelho de João é no princípio. Que Depois, beleza. tem um prólogo no qual ele fala, né, do verbo de Deus, né, junto do Pai. E ele começa no capítulo 1, no versículo 19, a falar do início do ministério público de Jesus. Ele começa com o testemunho de João Batista e vai avançando em direção ao início do ministério de Jesus. Nesse capítulo 1, a partir do versículo 19,
ele estrutura tudo como se fosse uma semana. Então, se você der uma olhadinha, no versículo 19 do capítulo 1, ele começa falando de João Batista, João Batista que fala que não é o Messias, João Batista que está batizando em Betânia, além do Rio Jordão, parará. Então, isso conta como um dia. Nunca tinha reparado isso, Padre Antônio. No versículo 29, no aparece, dia seguinte. No dia seguinte. Uau! Depois, no versículo 35... No dia seguinte. Uau! Aí, nesse trechinho, se fala dos discípulos de João que seguem Jesus. Então, mais um dia. Entra aí um quarto dia. Depois, continua. Versículo 43. No dia seguinte. Depois, capítulo 2, versículo 1. Começa com 3 dias dias depois. Nossa, soma 8 dias. Incrível. É uma semana. Nunca tinha pensado como nisso. a primeira criação. Uma semana. Ai, que mais coisa. Um dia. O 8º dia. Deus. Na linguagem da criação. Bíblia, o 8º dia é o dia seguinte ao dia do descanso. Portanto, é o primeiro dia de uma nova criação. É o primeiro dia do recomeço da obra de Deus. E detalhe, João faz no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, somando 5 dias. Mas, a partir de um determinado momento, que é o capítulo 2, ele não fala mais no dia seguinte, ele fala 3 dias depois. Uma linguagem que quem tem o ouvido atento ao Novo Testamento faz logo a ligação com a Páscoa da Ressurreição. Então, 3 dias depois, no 3º dia, isso que ele está falando aqui tem a ver com a ressurreição. Uau, que beleza. É como se fosse uma música que vai sendo tocada e você tem que estar atento, né? Então, 8 dias, né? O 8º dia é o dia do milagre de Caná. Mas o milagre de Caná, ele acontece 3 dias depois. Então, é algo que tem a ver com o 3º dia, o dia da ressurreição. É algo que acontece no 8º dia, o dia da nova criação. Então, nada disso é por acaso. Né? João não está... nem percebi, fui escrevendo e não notei. Né? Óbvio que ele percebia, ele sabia o que estava fazendo. Né? É interessante, Laura, porque eu acho que... Que beleza na Terra Santa, se eu não me engano, no santuário da multiplicação dos pães, encontraram, há uns anos atrás, uma pia batismal, que não é uma pia, né? É uma piscina, batismal do 4º século, sei lá, talvez até um pouquinho, mas do 4º século certamente. E você vê lá muito claramente, uma coisa que você vê em todo canto onde começou a se construir batistérios, né? lugares fixos para se batizar cristãos. Normalmente essas piscinas ou essas pias grandes, porque o pessoal entrava nelas, normalmente todas elas têm 8 lados. Se você for a Lucca, a Florença, né, são coisas já bem depois, mas você vai ver, Lucca tem um batistério bem antigo, né, na Itália, tem um batistério, sei lá, talvez do século VI, em que você vê que as paredes são 8 paredes. Se construíam os batistérios sempre com esses 8 ângulos, essas 8 paredes, para lembrar que quando você é batizado, você está entrando na nova criação. Ah, meu Deus, você que beleza. Está acontecendo na sua vida o 8º dia. Né? Então, era muito comum isso. Né? Se você olha, vai lá, conta. Se não é um quadrado, porque aí já é uma coisa, né? Mas se é uma coisa antiga e tem várias paredes, conta, eu garanto que você vai achar 8. Porque era como se fosse um código. Né? No dia do batismo, nós estamos entrando nessa nova criação que Jesus trouxe, que Jesus iniciou. Né? Deus está refazendo todas as coisas em Cristo. E você agora faz parte disso, porque você está sendo batizado, você está sendo enxertado em Cristo. Então, essas coisas também não são por acaso, né? Às vezes as pessoas... mas por que a igreja... Tudo tem um sentido, né? Conta, repara, percebe. Você vai ver que tem alguma coisa sendo dita
ali também. Né? Então, lindo, Padre Antônio. o milagre das bodas de Caná não é, por acaso, né? Não Sim. é uma... escorregou, caiu, foi... Não. Né? Depois, no Evangelho de João, lembrando que os milagres não são chamados de milagres, eles são chamados de sinais. Uhum. Então, todo milagre é alguma coisa para a qual você olha para ver algo maior. Né? Uhum. Eu, quando olho para um sinal, eu sei que eu não posso ficar olhando para o sinal, porque o sinal está me remetendo a alguma coisa que vai depois dele. Então, cada milagre realizado por Jesus, para São João, é um sinal. Ou seja, aponta para algo maior, aponta para algo além. É com essa chave que eu tenho que ler as bodas de Caná. Então, 3 dias depois, né, celebrava-se um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava presente. Então, já é uma realidade, né? Casamento é uma realidade natural. Né? Quando Deus nos fez, né, Deus instituiu o casamento como uma realidade natural. O casamento é uma regra fundamental da primeira criação. Né? É um símbolo também da comunhão dos homens com Deus. No Antigo Testamento, você vê muitas vezes Deus se apresentando ao povo de Israel como um noivo e vendo Israel como uma noiva. Não por acaso também Deus faz uma aliança com Israel. Ora, é claro que existem alianças de muitos tipos, mas Deus, se apresentando sempre como o noivo do seu povo, ele considera que a sua aliança é como um casamento, né? De tal maneira que a lei que Deus apresenta ao povo é considerada por Israel como um presente de casamento que Deus dá ao seu povo. Então, é numa festa de casamento que acontece o milagre das bodas de Caná. Né? Jesus vai fazer algo que vai elevar a criação, que vai levá-la a um novo nível. Jesus recria todas as coisas, mas não para torná-las simplesmente como elas eram no início, mas ele traz algo mais, ele traz algo novo, ele nos faz ir além. Então, também Jesus tinha sido convidado para esse casamento e os seus discípulos. Só que acontece algo, né, um porém, falta vinho. Né? Assim como a criação primeira de Deus, também aconteceu um porém, o pecado entrou no mundo. Né? Aqui falta vinho. Eu já vi autores dizerem que faltou vinho, porque como Jesus estava lá, muita gente queria ver Jesus, então muita gente que não estava convidada para o casamento foi. Ou seja, tinha muito penetra na festa, e aí por isso faltou, que acabou. Porque é uma coisa muito estranha que tenha faltado vinho, porque casamento, até hoje é assim, é a festa da vida, né? E, peraí, as famílias se preparavam para isso a vida toda. E as pessoas, quando viajavam naquele tempo para participar do casamento de alguém da família, elas ficavam. Durante dias, a família anfitriã tinha que cuidar daquelas pessoas, porque viagens não eram fáceis. Então, se vinha gente de longe, tinha que ficar ali. Então, isso era tudo muito bem pensado, muito bem preparado. Faltou vinho. Então, é uma coisa meio estranha. Algum motivo bom deve ter tido. Do ponto de vista natural, me parece que a presença de Jesus e os penetras que foram para vê-lo vamos dizer assim, é uma explicação interessante. Mas esse faltar vinho, esse sobressalto no meio da história, também fala do sobressalto do pecado, né, na história da criação de Deus. O que houve? A festa vai acabar? Né? Aquilo que Deus fez vai se perder? O que houve? Né? Versículo 3 se diz: a mãe de Jesus disse então a Jesus: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe respondeu: mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Bom, há uma série de coisas aqui. No Evangelho de São João, essa expressão, a hora, ela se repete muito. Né? Jesus não foi preso porque tentavam ali, porque não tinha chegado sua hora. Pai, agora chegou a hora. Né? Então, a hora de Jesus, essa expressão, ela aparece muito no Evangelho e ela é sempre relativa à cruz. Então, a hora de Jesus no Evangelho de João é a hora em que ele dá a sua vida por nós
e é acolhido o sim dele é acolhido pelo Pai, ele é glorificado pelo Pai. Então, quando Jesus diz aqui, ainda não chegou a minha hora, ele está fazendo referência à Páscoa, à sua morte e à sua ressurreição, à sua glorificação, na linguagem do Evangelho de João. Então, mais uma vez, uma referência à Páscoa. O que está acontecendo aqui tem a ver com lá. Essas bodas de Caná, elas são um símbolo, um sinal que aponta para algo maior, que é a glorificação de Jesus morto e ressuscitado. O que ele vai fazer aqui é apenas o sinal do que ele vai fazer lá, na sua morte e ressurreição. De fato, ali, morrendo e ressuscitando, Jesus nele recria todas as coisas e a partir dele nós também fazemos parte dessa nova criação. As bodas de Caná são um sinal que aponta para isso, certo? Minha hora ainda não chegou. E Jesus chama Nossa Senhora de mulher, o que para muita gente dá problemas, mas é quando a gente não presta atenção no que a gente está lendo. Ora, se você está lendo um texto que todo ele remete à primeira criação, e agora você está falando de uma nova criação, esse texto, inclusive, acontece, né, o evento acontece numa festa de casamento. O fato de Jesus chamar Nossa Senhora, sua mãe, de mulher, faz referência a algo lá do começo. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Exato. Eva não é chamada de Eva, senão a partir do pecado. Se você der uma olhadinha lá no livro do Gênesis, não sei quantas vezes, alguém já contou, não sei quantas vezes, sei lá, 18 vezes, até o momento da queda, Eva é sempre chamada de mulher, mulher, mulher. Então, enquanto Eva não cai em pecado, junto com o seu esposo, né? Enquanto Eva está dentro do projeto original de Deus, ela é sempre chamada de mulher, mulher, mulher. O nome Eva, quase que de uma maneira, como é que a gente pode dizer isso? Quase que de uma maneira paradoxal, é dado para ela a partir do momento do pecado e da expulsão. Né? E ela foi chamada Eva porque é a mãe de todos os viventes, mas ao mesmo tempo é a mãe dos viventes feridos pelo pecado. Mas até o momento em que Eva e seu esposo caem, ela é só chamada de mulher, mulher, mulher. Enquanto ela está nos planos de Deus, é mulher, mulher, mulher. Na primeira criação existe um homem e uma mulher que estão dentro dos propósitos de Deus. Eles são criados, eles são moldados pelas mãos de Deus e saem das mãos de Deus não feridos pelo pecado, mas imaculados. Na nova criação, nós temos um homem e uma mulher. Não se faz menção aos noivos dessa festa de casamento aqui, eles nem entram praticamente. Mas se faz menção a Jesus e à mulher. Jesus é o novo Adão. Portanto, Maria é a nova Eva, mas uma nova Eva que ainda está dentro do propósito original de Deus. Para bom entendedor, pinga a letra. Né? Então, por isso Jesus a chama de mulher. Né? O tempo inteiro aqui a gente está numa relação com o livro do Gênesis. Né? Isso aqui não é uma coisa que se entenda sozinho, sem o contexto. Né? Apesar de Jesus aparentemente ter dito não, porque a hora ainda não tinha chegado, Nossa Senhora vai até os serventes e diz a eles: façam tudo o que ele disser. É como se, olha, o não, né, não colou bem. Né? Então, aqui vai ser um sinal da hora que vai vir. Então, o tempo inteiro, isso aqui é um sinal. É um sinal da nova criação, da morte e da ressurreição de Jesus. Nossa Senhora diz: façam tudo o que ele disser, mostrando que a palavra de Jesus é poderosa para criar ou para recriar, como no princípio Deus disse.
E com a sua palavra ele criou todas as coisas. Então, estamos o tempo inteiro dialogando com o livro do Gênesis. Estavam aí 6 talhas de pedra, colocadas então para as purificações dos judeus, 6 talhas de pedra, né? Mostrando, né, aqueles 6 dias da criação antes do descanso de Deus, assim como as bodas acontecem no 8º dia, ou seja, o dia seguinte ao descanso de Deus. Então, essas 6 talhas representam os 6 dias, a criação primitiva, né, que estava vazia, né? Ou no máximo continha apenas água, né? Não tinha gosto para continuar a festa, né? Não havia sabor na antiga criação, né, do jeito como ela estava antes de Jesus, né? Os serventes vão até Jesus e devem ter dito para ele: o que a gente faz a partir de agora, né? E a partir dessa hora Jesus é o dono da festa, né? Quem vai prover a festa é ele. Então o dono da festa agora é ele. Ele diz que devem se encher todas as talhas com água, que é o que tem na casa. E se diz com clareza, a água que era usada para purificação. Portanto, a água que estava ali como parte de um contexto da antiga aliança. Aquela água estava sendo usada para lavar as mãos, para purificar as coisas que eram usadas, né? Como era a norma entre os judeus. Então, de alguma maneira, aquelas 6 talhas falam também do Antigo Testamento, da primeira aliança, que já não era o bastante, já não tinha gosto. Mas a partir de agora, Jesus é o dono da festa. A partir de agora, Jesus é o Senhor. É Ele quem diz o que deve ser feito, né? E Ele vai trazer um gosto novo. Então ele diz para os serventes: agora sirvam, né, depois que foi tudo levado até ele, agora sirvam essa água, né? Não se diz o que Jesus fez, se ele botou a mão, se ele não botou a mão, se ele esticou a mão, se ele não fez nada, ele mandou servir, né? E então, enquanto serviam, eles perceberam que a água tinha se tornado o melhor vinho da festa, né? A festa pôde recomeçar por aquilo que veio das mãos de Jesus. É interessante porque tudo isso remete à Páscoa do Senhor. E é interessante porque no dia de Pentecostes, o livro de Atos dos Apóstolos vai dizer para a gente que quando os apóstolos saíram do cenáculo e começaram a falar, né, já do lado de fora, as pessoas levaram um susto porque eles estavam diferentes, eles estavam falando, se comportando de um jeito diferente. E a acusação que fizeram foi: eles estão embriagados. Ou seja, a comparação que se faz em Atos dos Apóstolos com o efeito da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos naquele dia é uma comparação que tem a ver com isso daqui. Porque, aparentemente, eles estavam embriagados. Tinham bebido vinho logo às 9 horas da manhã, né? Mas, na verdade, esse vinho das bodas de Caná é sinal desse vinho novo, que é trazido pela morte e ressurreição de Jesus, esse gosto novo que é o Espírito Santo, que deve nos embriagar. São Paulo vai dizer a mesma coisa, né? Não se embriaguem com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus. Então, o Espírito Santo, em várias passagens da Bíblia, também aqui de maneira escondida, ele é comparado com esse vinho novo, que é capaz de alegrar o coração do homem, né? Então, tudo isso está dito, escondido aqui dentro, né? Se reconhece que o vinho melhor é aquele que é dado por Jesus. Então, aquilo que nos vem pelas mãos de Jesus é melhor do que nós tínhamos antes. Então, essa nova aliança é mais perfeita que a anterior, né? Ela tem um gosto melhor. É para ela que tudo caminhava, né? E São João termina dizendo: olha, esse foi o primeiro sinal de Jesus, seus discípulos acreditaram nele. O que a presença de Jesus, o que a ação de Jesus, o que a Páscoa de Jesus deve gerar em nós é fé. Pela fé, nós
reconhecemos o que ele tem feito, pela fé e pelo batismo, que é o sacramento da fé, nós entramos nessa nova história que Jesus começou a escrever. Então, não é um evangelho que fale só sobre a capacidade de Jesus de fazer milagres. Também, mas é muito mais do que isso. Não é um evangelho que fale qualquer uma dessas coisas. É pouco diante de tudo que o evangelho está dizendo. Né? Nas bodas de Caná, Jesus está anunciando como seu primeiro sinal. Primeiro sinal quer dizer, ele está apontando lá para frente. O que virá vai ser uma nova aliança, uma nova criação. Eu vou reconstruir todas as coisas, eu vou trazer o vinho novo do Espírito Santo. Na minha hora, quando chegar a minha hora, vocês vão ver a minha glória se manifestando, como vocês estão vendo aqui, mas de uma maneira ainda, né, muito velada. E vocês vão poder acreditar, né, que eu estou refazendo todas as coisas. Jesus veio para isso. Né? Me parece que é uma coisa que a gente não fala muito, né, não valoriza muito. Né? Jesus veio para começar uma nova criação. Eu sei o que a gente está vendo, o que está acontecendo no mundo, mas o que Deus está fazendo no meio de tudo isso é uma nova criação. Ai, amém. Ele está recriando, recapitulando, reconstruindo todas as coisas de dia para dia, à medida que Jesus vai sendo entronizado nos corações, à medida que Jesus vai submetendo a ele, né, todos os seus inimigos, de dia para dia isso está acontecendo. Ou seja, todas as coisas estão sendo recriadas a partir de Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. A obra de Deus de renovar todas as coisas começou e não volta mais atrás. Então, um cristão deveria ser alguém que, olhando para o mundo, que se debate, não perde nunca isso de vista. Né? Deus está recriando todas as coisas a partir de Jesus. É disso que o milagre das bodas de Caná está falando. Padre Antônio, eu estou tendo o entendimento que, assim como a gente está tendo agora uma nova leitura das bodas de Caná, aqueles pontos escondidos, aquela relação com Gênesis, com a criação o tempo todo, para que a gente compreenda, da mesma forma, sinto que o Espírito de Deus está nos ensinando com esse evangelho a ter uma outra leitura para a nossa vida, né? Porque às vezes a gente olha a nossa vida, a vida do país, a vida do mundo, né? E dá um desânimo total. Eu falei, meu Deus, só consegue ter uma palavra, misericórdia. Mas esse olhar, esse entender, essa leitura nova associada, né, a Gênesis, entendendo que é o momento da nova criação, nos dá esperança de saber que mesmo com as coisas do jeito que estão, por trás disso, Deus vem ao nosso encontro para nos fazer uma nova criação. É assim que eu estou entendendo. Exatamente. Essa semana eu estava conversando lá na igreja que é engraçado, às vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, o mundo está muito estranho, Deus tinha que jogar um troço aqui, explodir e fazer outro, né? Fazer de novo. Na verdade, Deus decidiu fazer de novo. Mas ele, graças a Deus, ele não quis jogar um meteoro na cabeça da gente, mas ele nos deu Jesus. Né? Amém, e em Jesus, amém, Deus já amém. está refazendo todas as coisas. Amém. Deus já está recriando todas as coisas. Mas é preciso crer nele, é preciso olhar para ele. Ter olhos para ver. Né? O problema nosso é esse, é que a gente olha para todo o resto e não olha para Jesus. Né? E o mundo faz de tudo para tirar pra gente não olhar. O diabo faz de tudo para a gente tirar os olhos de Jesus, para a gente desanimar. Porque enquanto você olha para Jesus, você não desanima. Uhum. Não, ele é o começo de uma nova criação, ele ressuscitou. Amém. Agora, o Alfa e o Ômega. Se a gente tira os olhos dele um minutinho, né, como Pedro fez lá no meio da tempestade no Mar da Galileia, a gente afunda. Porque o que os homens fazem é continuar batendo na mesma tecla, é continuar pecando, é continuar errando. Mas o que Deus fez nos dando Jesus, essa é a novidade.
Sabe, a gente vive num mundo que é doido por uma novidade. A gente precisa de novidade para vender, para comprar. Mas um cristão sabe que a grande novidade é Jesus. E se não há Jesus em algum lugar, não tem nada de novo aí. Nada de novo. Podem pintar, podem fazer, podem acontecer. Você vai ver que são histórias que se repetem. Mas onde Jesus está, aí existe verdadeiramente uma novidade de vida. Porque Jesus é o novo de Deus para nós. Então, o segredo é a gente cavar nessa mina inesgotável e tá sempre, né, se enchendo das suas riquezas. Mas Deus escolheu recomeçar, recriar, reconstruir todas as coisas em Cristo. E a gente já faz parte disso desde o dia do nosso batismo. Amém. Agora, a grande questão é como é que eu decido viver? Eu vou viver em novidade de vida com Cristo ou eu vou viver, né, de maneira velha, sendo ritmado pelo mundo? Eu vou entrar no ritmo da nova criação, o ritmo de Cristo, ou eu vou continuar vivendo no ritmo do mundo, desse mundo envelhecido, amargo? Essa decisão é que a gente deve ter. Olha, agora eu estou amando mais do que nunca o título desse momento lindo que a gente vai viver hoje à noite, Verão a Deus. Isso aí, profético, Verão a Deus. Amém. Vamos ver Deus onde Ele se deu a nós. Amém. Em Jesus, né? Então, é dessas coisas todas que o milagre das bodas de Caná que lindo, Padre Antônio. Repetindo, para São João, ele não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinal. Tudo isso daqui aponta para o que Jesus realizou de maneira perfeita, dando a sua vida por nós e ressuscitando dos mortos. Então, a Páscoa está escondida aqui e, ao mesmo tempo, já está se mostrando aqui. E o último versículo me lembrou aquilo que o senhor falou logo no comecinho, Padre Antônio. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Esse sentido de continuidade, de não parar aqui, mas de ir à frente, ir à frente, ir à frente. Então, vamos à frente. Estamos começando, né, mais um tempo novo aí da igreja, o tempo comum que vai até a terça-feira antes da quarta-feira de cinzas, depois entramos na quaresma e nas coisas cotidianas de Jesus, no que ele fez, no que ele disse, a gente já vê, de algum modo, né, aquilo que ele realizou plenamente, sem defeito algum, dando a sua vida e ressuscitando por nós. Uma nova criação começou. Uma nova criação começou. Um novo tempo de Deus e a gente faz parte disso e a gente deve entrar nisso por inteiro. Então, olha, Padre Antônio, esse podcast está muito abençoado porque hoje é quarta-feira, né? Então, nos preparando para viver esse domingo de uma forma nova. Como nova criatura. Exatamente. Que maravilha. Estamos novinhos em folha. Então, vamos nós. Laura, vamos parar por aqui que já foi bem cumprido e difícil. Hoje a gente pegou umas coisas aí meio difíceis. Espero que o pessoal tenha ficado com a gente até o final, né? Irmãos, Deus abençoe muito. Um abração. Até a próxima, se Deus quiser. Laura, coragem. Vamos nós. Amém. Coragem, Padre Antônio. Tchau, tchau, gente. Tchau, irmãos.